Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim e ao canal do grande parceiro Matemática Ninja do professor Chico, moçada. Gente, vamos continuar aqui com equações algébricas e dessa vez vamos ver aqui o que é pesquisa de raízes racionais. Vamos usar o teorema que diz assim: se uma equação polinomial a nx elevado a n, mais a n menos 1 x a n menos 1, mais a n menos 2 x a n menos 2, mais pontinho, 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 mais a 1x, mais a 0 igual a 0, com esse a n diferente de zero de coeficientes inteiros, admite uma raiz racional p sobre q, com p e q primos entre si. Então P é divisor de A0, né, desse termo independente, e Q é divisor do AN, que é o termo de coeficiente do termo de maior grau. Bom, parece que é um negócio muito complicado, mas daqui a pouco nós vamos ver lá o que acontece com os exemplos, tá bom? Veja essas observações que são muito úteis aqui pra gente. Primeiro, esse teorema, pessoal, ele permite fazer uma previsão sobre as possíveis raízes racionais de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Este teorema, ele não garante a existência de raízes racionais, mas no caso de elas existirem, mostra como a gente faz para encontrar. Depois, esse teorema, ele possibilita a formação de um conjunto de possíveis raízes racionais obtidas dos divisores de AN e A0. Se nenhum elemento desse conjunto for raiz dessa equação, então ela não vai admitir raízes racionais. Se o AN for igual a 1 e os demais coeficientes são inteiros, a equação ela não admite raízes fracionárias, podendo, entretanto, admitir raízes inteiras que são divisores do A0. E, finalmente, toda equação algébrica cuja soma dos coeficientes for igual a zero, o número 1 será a raiz da equação. Gente, veja então aqui no exemplo. Nós queremos calcular as raízes deste polinômio. Repare bem, primeiramente eu vou determinar aqui os divisores do A0, ou seja, do termo independente. Meu termo independente aqui é 2. Então nós vamos calcular aqui inicialmente o P. Quais são os divisores do 2, pessoal? Vai ser menos 1, mais 1, menos 2 e 2. Agora os divisores do AN. Meu AN é 3, então vai ser o nosso Q. Quais são os divisores do 3? Menos 1, mais 1, menos 3 e mais 3. E agora a gente vai calcular o P sobre Q. Então olha só, vamos começar aqui, ó. Vou pegar cada elemento desse e dividir por cada elemento daqui. Então menos 1 por menos 1 vai dar mais 1. Agora menos 1 por 1 vai dar menos 1. Menos 1 por menos 3, mais 1 terço. Menos 1 por 3, menos 1 terço. Veja que se eu pegar o 1 e dividir aqui, eu vou encontrar os mesmos valores, então não preciso, né? Que 1 por menos 1 vai dar menos 1, 1 por 1 vai dar 1, 1 por menos 3 vai dar menos 1 terço, e 1 por 3 vai dar 1 terço. Agora com menos 2. Menos 2 por menos 1 vai dar mais 2. Menos 2 por 1 aqui, menos 2. Menos 2 por menos 3, 2 terços. Menos 2 por 3, menos 2 terços. E eu não preciso fazer com o 2, porque eu vou encontrar esses mesmos valores daqui. Bom, agora eu preciso saber qual, dentre esse conjunto de valores aqui, quais deles que vão ser, ou qual ou quais que serão minhas raízes. Então, para isso, basta substituir cada valor aqui no meu polinômio. Então, vamos lá? Estou calculando inicialmente P de 1. Fazendo as continhas, olha só, 1 ao cubo dá 1, vezes 3 aqui vai ficar 3. 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 vai dar 2. Agora, menos 7 vezes 1 aqui, menos 7, e isso ainda mais 2. 2 mais 2, 4, mais 3, 7, menos 7, 0. Então veja que 1 realmente é raiz dessa nossa equação. Agora vamos testar o menos 1. Então calculando o P de menos 1. Fazendo as contas todas aqui, nós vamos encontrar que o P de menos 1 vai dar 8. Então veja que menos 1 não é raiz. Agora vamos fazer com 1 terço. P de 1 terço. Fazendo as continhas aí nós vamos encontrar 0. Opa, olha só, 1 terço é raiz desse nosso polinômio aqui. Agora o próximo, que é menos 1 terço. Fazendo as contas aqui nós vamos encontrar 40 nonos. Logo, menos 1 terço não é raiz. Vamos para o seguinte, P de 2 agora. Fazendo as contas a gente encontrou 20, então 2 não é raiz. Agora vamos fazer com menos 2. Fazendo as continhas aí nós vamos encontrar 0. Opa, menos 2 é raiz então. Gente, como esse polinômio aqui é terceiro grau, então ele irá admitir no máximo 3 raízes. E nós já temos as 3 raízes, então nem preciso testar os outros, né? Então a solução minha aqui vai ser menos 2, que é uma raiz, em seguida 1 terço, que é a outra raiz, e 1, que é mais uma raiz. Vamos a mais um exemplo. Eu quero resolver essa equação. Repare que essa equação, o termo independente é 0. Então, com toda certeza, x igual a 0 é uma raiz. Bom, mas vamos fazer aqui toda ela aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente, nós vamos fatorar isso aqui, ó. Bom, colocando aqui o x em evidência. Então, x à quinta por x vai sobrar x à quarta. 2x à quarta por x, 2x ao cubo. Menos 2x ao cubo por x vai ficar menos 2x ao quadrado.
2x ao quadrado por x vai sobrar 2x. E menos 3x por x vai sobrar menos 3, e isso é igual a zero. De fato, x aqui é igual a zero. Veja que aqui o termo de menor grau aqui é 1. Então, essa raiz x igual a zero ela vai ser de multiplicidade 1. E agora esse produto aqui também será igual a zero. Então, nós precisamos determinar aqui as 4 raízes dessa equação. E como que a gente vai fazer? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular inicialmente o P, ou seja, os divisores do meu termo independente. Então, quais são os divisores de menos 3? Menos 1, mais 1, menos 3 e 3. Agora, vamos calcular o Q, que são os divisores do coeficiente do termo de maior grau. O termo de maior grau é x4, o coeficiente Q é 1. Então, quais são os divisores de 1? Menos 1 e 1. E agora a gente calcula P sobre Q. Então, vamos lá, menos 1 por menos 1, isso aqui vai ficar mais 1. Menos 1 agora, por 1 vai dar menos 1. E se eu pegar um 1 e dividir por cada um, eu volto para isso aqui. Então, eu não preciso fazer com 1. Agora, vamos para o menos 3. Menos 3 dividido por menos 1, aqui vai ficar mais 3. E menos 3 dividido por 1 vai ficar menos 3. Não preciso fazer com 3, porque vai dar esses mesmos valores. Agora, dentre esse conjunto de valores, eu preciso verificar qual desses valores aqui, ou quais deles, que vão ser raízes da nossa equação aqui, ó, dessa equação que está aqui. Então, vamos lá. Calculando inicialmente P de 1. Então, 1 à quarta vai dar 1. Agora, 1 ao cubo dá 1, vezes 2 aqui vai ficar 2. 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 1, 2. Isso aqui, menos 3. Olha só, mais 2 com menos 2 cancela. 2 mais 1, 3 menos 3, igual a 0. Então, veja que 1 realmente é a raiz dessa equação. Agora, vamos fazer com menos 1. Então, calculando menos 1. Fazendo as contas aqui, ó. 1 menos 1 à quarta, pessoal, vai ficar mais 1. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, vezes 2, aqui vai ficar menos 2. Menos 1 ao quadrado, isso aqui vai ficar mais 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2 vezes menos 1, menos 2, isso aqui menos 3. Então, ó, 2, 4, 6, 9. Então, menos 9 mais 1 aqui, menos 8. Então, menos 1 não é raiz. Agora, vamos fazer com menos 3. Com o 3 primeiro, né, pessoal? O 3 aqui, ó. Vamos fazer com esse 3. Então, substituindo. Olhe bem, 3 à quarta aqui vai dar 81. 3 ao cubo vai dar 27. 27 vezes 2, 54. Agora, 3 ao quadrado, 9 vezes menos 2, menos 18. 2 vezes 3, 6, menos 3. Efetuando essa operação aqui, fazendo essas continhas, a gente vai encontrar 120. Portanto, 3 não é raiz. Agora, olhando o último que ficou aqui, que foi menos 3. Então, menos 3 substituindo, menos 3 à quarta vai dar 81. Menos 3 ao cubo vai dar menos 27 vezes 2, menos 54. Agora, menos 3 ao quadrado vai dar 9 vezes menos 2, menos 18. 2 vezes menos 3, aqui vai ficar menos 6, e isso ainda é menos 3. Efetuando as continhas aqui, nós vamos encontrar 0. Então, veja que menos 3 também é uma raiz. Então, veja, das 4 raízes que eu preciso encontrar, nós já sabemos de 2. E como que eu vou fazer agora para encontrar as outras 2 raízes, pessoal? Vamos usar aqui o método de Briot-Ruffin. Vamos pegar os coeficientes dessa nossa equação, vamos colocar aqui, ó. Então, o primeiro coeficiente aqui foi 1, depois vem o 2, agora vem o menos 2, agora o mais 2 e finalmente o menos 3. Vamos pegar a primeira raiz que nós achamos, foi 1, então vamos marcar aqui, ó, 1. Descemos o 1, multiplicamos embaixo e somamos em cima. Então, 1 vezes 1 vai dar 1, somado com 2 aqui vai dar 3. 3 vezes 1 dá 3, somado com menos 2 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1, somado com 2, 3. 3 vezes 1, 3, somado com menos 3, 0. Gente, repare bem, esse último aqui é o nosso resto. Então, esse aqui é o nosso quociente. Nós vamos pegar ele aqui e vamos novamente efetuar a divisão pela minha última raiz aqui, ó. Vamos colocar aqui menos 3, foi a outra raiz que nós encontramos. Vamos descer o 1 e agora a gente multiplica embaixo e soma em cima. Então, 1 vezes menos 3 vai dar menos 3, somado com 3 aqui vai dar 0. 0 vezes menos 3 vai dar 0, somado com 1 vai dar 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3, somado com 3, 0. Então, esse último que aparece aqui vai ser o resto. E aqui é o meu quociente final. Eu já usei as 2 raízes. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1x2 mais 0x mais 1. Veja que isso aqui é uma expressão de segundo grau, que é o mesmo que a gente escrever simplesmente assim, ó, 1x2 é x2. 0x eu não preciso, mais 1. Pronto, agora eu quero encontrar as raízes dessa aqui, então eu vou igualar a 0. Basta pegar o mais 1 e passar para lá. Então, vamos ter que x2 vai ser igual a menos 1, operação inversa à exponenciação, então x vai ser mais ou menos a raiz de menos 1. Veja que raiz de menos 1 é i, portanto, isso aqui vai ficar o mais ou menos i. Assim, a solução completa, pessoal, vai ser nesta equação inteira, que a primeira raiz foi 0. Agora, quais foram as outras raízes que eu achei? Nós achamos aqui 1,
depois achamos menos 3 e agora achamos menos i e também mais i. Tranquilo? Show de bola? Um pouquinho grande, mas é uma questão bem interessante, né? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma os nossos dois canais poderão continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!